Amados e queridos ouvintes, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito deste vídeo é trazer a palavra de Deus para o teu coração e te ajudar no crescimento diário. Independente da sua religião e do seu credo religioso, nossa missão é falar do amor de Cristo e te fortalecer a cada dia através da sua palavra. O tema de hoje é a história do profeta Elias. Elias foi um profeta do Antigo Testamento que tinha a missão de chamar o povo de Israel ao arrependimento e combater a idolatria. Ele ficou conhecido por desafiar os profetas de Baal, onde Deus mostrou seu poder ao enviar fogo do céu e por subir ao céu sem morrer. Elias viveu em uma época de decadência espiritual em Israel, durante o reinado de Acabe, um dos reis mais perversos do país. A esposa de Acabe, Jezabel, trouxe a adoração ao deus Baal, levando o povo a adorar ídolos. A missão de Elias era restaurar a fé em Deus, enfrentando diretamente o culto a Baal e chamando o povo ao arrependimento. Um de seus primeiros grandes feitos foi anunciar uma seca de 3 anos e meio, como castigo de Deus sobre a nação. O momento mais marcante da vida de Elias foi o confronto no Monte Carmelo, onde ele desafiou os 450 profetas de Baal. Elias orou e Deus respondeu enviando fogo do céu, consumindo seu sacrifício e mostrando que ele é o único Deus verdadeiro. Depois disso, Elias orou por chuva e a seca chegou ao fim. Elias também enfrentou perseguição, especialmente de Jezabel. Em um momento de fraqueza, ele fugiu para o deserto, onde Deus o confortou. Elias não morreu de forma comum. Ele foi levado ao céu em um redemoinho com carros de fogo. A vida de Elias nos ensina sobre a importância da fé, da oração sincera e da coragem para enfrentar o mal. Ele é um exemplo de fidelidade a Deus em tempos difíceis e de total confiança no poder do Senhor. O profeta Elias enfrentou o rei Acabe, que foi um dos piores reis de Israel. Ele e sua esposa Jezabel haviam levado o povo a adorar ídolos. Como castigo pelos pecados de Acabe e do povo, Elias avisa que não haveria mais chuva ou orvalho em Israel por vários anos, a não ser que ele dissesse o contrário. A seca anunciada por Elias teve um impacto destruidor, resultando em fome e sofrimento por todo o reino. Esta calamidade forçou o povo de Israel a confrontar a impotência de seus deuses falsos e reconhecer o Deus de Elias. O Deus de Israel era o verdadeiro Senhor da criação. A seca durou cerca de 3 anos e meio, até que Elias, por ordem de Deus, orou pela chuva e ela voltou a cair. Esses eventos destacam a vida e o ministério de Elias, centrados na defesa da fé em Deus e na luta contra a idolatria em Israel. Depois de anunciar a seca em Israel, Elias segue o que Deus lhe mandou e se refugia em um lugar isolado. Esse tempo foi crucial para Elias, ajudando-o a se manter e a se fortalecer espiritualmente durante os anos de seca e fome que atingiram o reino. No riacho, Elias vive um milagre. Corvos, que geralmente são considerados impuros, trazem pão e carne para ele 2 vezes ao dia, enquanto ele bebe a água do riacho. Este milagre destaca a soberania de Deus e sua capacidade de prover em situações difíceis. A escolha dos corvos significa que Deus pode usar até mesmo os meios mais inesperados para cumprir o seu propósito. O período de isolamento também serviu como um tempo de preparação para Elias, fortalecendo sua fé e confiança em Deus, o que foi essencial para outros desafios, como o confronto com os profetas de Baal. A provisão que Elias recebeu mostra como Deus cuida de quem lhe serve, mesmo em tempos difíceis. Ele usa qualquer situação para proteger e ajudar aqueles que confiam nele. Quando o riacho secou, Deus mandou Elias ir para a cidade de Sarepta, onde uma viúva iria cuidar dele.
Ao chegar lá, Elias viu a viúva juntando gravetos e pediu um pouco de água e um pedaço de pão. A viúva, que estava muito pobre, disse que só tinha um pouco de farinha e azeite, o suficiente para uma última refeição para ela e seu filho antes de morrerem de fome. Elias a encorajou a confiar em Deus e garantiu que a farinha e o azeite não acabariam até a seca terminar. Milagrosamente, a comida da viúva nunca acabou, e ela e seu filho e Elias conseguiram se alimentar durante todo o tempo de fome. Mais tarde, o filho da viúva adoeceu gravemente e morreu. A mãe, desesperada, questiona Elias sobre o motivo de tal tragédia. Elias então toma o menino, ora fervorosamente a Deus e deita-se sobre ele 3 vezes. Deus ouve a oração de Elias e o menino volta à vida. Este milagre confirma a fé da viúva no Deus de Israel e reafirma o poder de Deus através de Elias. Esses eventos demonstram o poder de Deus sobre a vida e a morte, sua capacidade de prover nas circunstâncias mais desesperadoras e a importância da fé e a obediência. O desafio no Monte Carmelo é um dos momentos mais importantes da história de Elias, mostrando o poder de Deus. Elias enfrenta o rei Acabe e chama o povo de Israel, além dos 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, para se encontrarem no Monte Carmelo. A prova é simples. Cada grupo deve separar um sacrifício, mas não acender fogo. O Deus verdadeiro será aquele que enviará fogo do céu para queimar a oferta. Os profetas de Baal passam o dia invocando seus deuses, mas nada acontece. Eles clamam em alta voz, dançam e até se cortam, mas Baal permanece em silêncio. Elias, então, constrói um altar ao Senhor, coloca a oferta e, para aumentar o desafio, manda encharcá-la com água 3 vezes. Quando Elias ora, Deus responde imediatamente com fogo, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água ao redor. O povo, testemunhando esse milagre, prostra-se e reconhece que o Senhor é Deus. Elias ordena a captura e execução dos profetas de Baal, eliminando a liderança idólatra que havia desviado Israel. Este evento reafirma o poder absoluto de Deus e serve como um chamado ao arrependimento para a nação de Israel. Depois de vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias sobe ao topo do monte e ora com fervor para que Deus mande chuva e acabe com a seca que durava 3 anos e meio. O profeta ora 7 vezes, demonstrando persistência e fé. Finalmente seu servo avista uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, se formando no horizonte. Pouco depois, o céu escurece e uma forte chuva cai, trazendo alívio a Israel. Este acontecimento confirma que Deus, e não Baal, controla todas as coisas e reafirma a eficácia da oração fiel e persistente. Acabe fica furioso com a morte dos profetas de Baal e ameaça matar Elias. Com medo, Elias foge para o deserto de Berseba. Lá, exausto e desanimado, ele se senta debaixo de uma árvore e pede a Deus para morrer, sentindo-se derrotado e sozinho. Ele acredita ser o único profeta fiel que ainda está vivo. Em vez de repreendê-lo, Deus envia um anjo para confortá-lo. O anjo traz pão e água para Elias, permitindo que ele descanse e recupere suas forças. Deus, com compaixão, cuida de Elias em seu momento de fraqueza, mostrando que entende o desânimo de seus servos e oferece apoio e renovação. Revigorado, Elias faz uma jornada de 40 dias até o Monte Horebe, onde terá um encontro com Deus que renovará sua missão como profeta. A subida de Elias ao céu é um momento importante na Bíblia, porque marca o fim de sua missão e a passagem de seu trabalho para o profeta Eliseu,
Sabendo que seu tempo como profeta estava acabando, Elias faz uma última viagem com Eliseu. Durante o caminho, Elias tenta várias vezes convencer Eliseu a ficar para trás, mas Eliseu insiste em continuar com ele. Quando chegaram ao rio Jordão, Elias toca as águas com seu manto e o rio se abre, permitindo que os dois atravessem terra seca. Do outro lado, Elias pergunta a Eliseu o que ele gostaria antes de sua partida. Eliseu pede 2 vezes o espírito de Elias, querendo a mesma força e poder para continuar o ministério. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo aparece e separa os dois. Elias é levado ao céu em um redemoinho, sem morrer, enquanto Eliseu observa. Ao ver Elias partir, Eliseu rasga suas roupas em sinal de tristeza, mas pega o manto de Elias, que simboliza a transferência de autoridade. Fortalecido pelo Espírito de Deus, Eliseu continua a obra de Deus. O que podemos aprender com a vida de Elias? A vida de Elias nos ensina lições valiosas sobre fé, obediência, coragem e a soberania de Deus. Sua história mostra a importância de confiar em Deus, mesmo nos tempos mais difíceis. Elias enfrentou grandes desafios, como enfrentar falsos profetas e sobreviver durante períodos de seca e fome. Em todas essas situações, ele confiava totalmente em Deus, que sempre cuidava dele, seja enviando corvos para alimentá-lo ou usando uma viúva pobre para ajudá-lo. A história de Elias também destaca o poder da oração. Ele orou com fervor e Deus respondeu de maneira poderosa, enviando fogo do céu e trazendo chuva após anos de seca. Além disso, sua vida nos lembra que até os servos mais fiéis de Deus podem sentir desânimo e medo, mas que Deus está sempre presente para confortar e renovar suas forças. A ascensão de Elias mostra que há esperança de vida eterna e que a missão de Deus continua de geração para geração, como aconteceu com Eliseu, e não depende apenas de uma pessoa. A vida de Elias nos ensina a importância da confiança total e inabalável em Deus, da oração e da coragem para enfrentar o mal. Sua história revela como Deus sustenta e renova seus servos, oferecendo esperança e propósito. Sigamos seu exemplo, permanecendo firme na fé e no propósito do Senhor. Essa foi a verdadeira história do profeta Elias. Quero desde já agradecer a todos que ficaram até o final deste vídeo. Curta, comente e compartilhe com alguém. Assim você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Acesse nossa playlist, lá você vai encontrar outros vídeos que com certeza vai te ajudar na sua caminhada e fortalecer sua vida espiritual. Fique na paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo.